A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica e hoje nós chegamos ao Salmo de número 40 e você pode abrir a sua Bíblia para o livro dos Salmos que a gente já tem estudado desde o ano passado e temos sido abençoados por tudo aquilo que o Senhor permitiu chegar até nós, aqueles textos, aquelas canções ou estas canções, estes poemas. E uma coisa muito interessante, quando a gente diz que os Salmos, eles eram o livro do cântico, de cânticos dos judeus naqueles tempos passados, uma das coisas que é importante a gente lembrar é que a abundância de Bíblias que nós temos hoje, ou de cópias de Bíblias que nós temos hoje, era diferente naquela época, não era esta a realidade naquela época. As pessoas naquela época normalmente não tinham Bíblias em sua casa, ou não tinham os rolos dos livros do Antigo Testamento nas suas casas. Esses rolos normalmente ficavam na sinagoga, para que, ao irem até a sinagoga, eles lá pudessem fazer a leitura. Era caro ter cópias da Bíblia, então somente pessoas mais abastadas, com mais dinheiro, é que tinham estes exemplares dos rolos dos livros do Antigo Testamento. As demais pessoas tinham na sinagoga, lembrando que o templo basicamente era lá em Jerusalém, então nas outras localidades acontecia e tinha, na verdade, as sinagogas, e eles então só tinham as cópias dos rolos dos livros do Antigo Testamento na sinagoga. Como que eles faziam durante a semana? Durante a semana, eles, quando iam à sinagoga, aprendiam alguns trechos, e eles memorizavam as partes das Escrituras. E para que a memorização fosse mais fácil, eles cantavam textos da Bíblia. E até hoje, os judeus, em várias comemorações, em vários momentos das suas liturgias de adoração a Deus, eles cantam salmos, eles cantam outros trechos da Bíblia. E isso é muito interessante, porque mesmo não tendo cópia da Bíblia em casa, mas eles tinham a Bíblia na memória e eles cantavam. Isso facilitava eles irem lembrando do texto bíblico. E isto nos leva ao incentivo que temos feito aos irmãos constantemente, que é termos o nosso tempo em casa, em família, para a leitura das Escrituras. Hoje é possível que na tua casa tenha mais de um exemplar da Bíblia. Vários lares têm 3, 4, 5 ou até mais exemplares da Bíblia. Então nós devemos fazer como eles faziam. Eles não tinham o texto bíblico em casa, a cópia, mas eles cantavam. Todos os dias eles tinham tempo de cantar as Escrituras. Hoje nós temos, e precisamos sim encaixar dentro da nossa dinâmica diária, esse tempo de estudo da Bíblia em família, fazendo culto doméstico e também individualmente, cada um da família, reservando o seu tempo para estudar as Escrituras. Este é o nosso incentivo para você. E vamos ao Salmo de número 40, que é um salmo de quem? De Davi, um salmo de Davi, em que ele apresenta, diz aí a nota litúrgica, que ele apresenta esta canção, este poema, ao regente do coro. E este salmo, ele é um salmo muito interessante, porque Davi, ele começa falando de uma experiência passada, que ele teve no passado, onde ele confiou no Senhor, esperou pelo Senhor e teve a resposta positiva de Deus. E aí ele vai terminar o salmo falando da sua experiência no presente, em que ele está passando por situações difíceis e ele então conversa com Deus novamente, pedindo para o Senhor agir na vida dele. Então nós temos esses dois momentos no salmo, e começando a experiência do passado e terminando com a situação que ele estava vivendo no presente. É lógico que quando olhamos hoje o salmo, nós vemos tudo já no passado, mas quando Davi escreveu, ele lembrou do seu passado e comenta como estava o seu presente. Por isso, esse salmo a gente divide ele em duas partes, e a gente sugere que essas duas partes, primeira, seja do versículo 1 até o versículo 10, onde Davi apresenta esse cântico de adoração ao Senhor diante do livramento que ele recebeu por ter, ou ao esperar no Senhor, ele recebe
esse livramento, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Então, versículos 1 até o 10, cântico de adoração. E depois nós vamos ver que desses versículos 1 até o 10, tem 3 partes, mas vamos falar sobre isso a hora que estivermos vendo os versículos de 1 até o 10. A segunda parte, então, do Salmo, dos versículos 11 até o 17, que é quando Davi clama por ajuda. Versículos 11 até o 17, Davi está clamando por ajuda. O Salmo, então, dividido em 2 partes, primeira de 1 a 10, cântico de adoração, e 11 a 17, a segunda parte, clamor por ajuda. Isso mostrando o passado, que Davi experimentou esperar pelo Senhor, e o presente, no caso de Davi, quando ele escreveu, em que ele espera também pela ajuda do Senhor. Mas vamos orar antes de continuarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos como igreja, celebrando ao Senhor, ouvindo da Tua palavra, dedicando toda a nossa adoração, nossa vida ao Senhor. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor nos dá para estarmos aprendendo da Tua palavra e que, por meio do Teu Santo Espírito, sejamos impactados por ela e, com a capacitação do Teu Santo Espírito, a coloquemos em prática. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, começando o Salmo, nós vamos encontrar Davi cantando ao Senhor, adorando ao Senhor pelo livramento que ele recebeu. E a gente já começa os primeiros 3 versículos vendo o quê? Este momento em que ele confiou no Senhor, que ele esperou pelo Senhor. Veja aí os primeiros 3 versículos. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Davi começa então falando desse momento em que ele esperou pelo Senhor. A ideia a maneira como ele escreveu foi mais ou menos o seguinte: eu estou esperando, ou esperando, esperei. O hebraico tem um pouco essa ideia de uma repetição que dá uma ênfase naquilo que realmente está acontecendo. Então, o jeito que ele escreveu, esperando, esperei. Mas a ideia é que ele esperou, por isso que a nossa tradução, para ter mais sentido para a gente, esperei com paciência. Eu aguardei o momento, eu fiz o pedido e aguardei a ação do Senhor na minha vida. E ele não espera em nada mais a não ser pelo Senhor. Vamos lembrar que Davi era rei, ele tinha tudo praticamente à sua disposição, mas a espera dele é pelo Senhor. Ele fala com o Senhor e aguarda a ação do Senhor. E a partir daí, até o final, até o versículo 3 que a gente leu até agora, ele vai dizer que primeiro ele esperou e aí ele vai falar tudo que o Senhor fez. Observe todos os verbos no passado. Ele vai dizer que ele esperou no Senhor e o Senhor fez o quê? Se inclinou ou se virou para ouvi-lo. O Senhor ouviu o seu clamor, tirou-me de um poço de destruição, colocou meus pés sobre a rocha, firmou meus passos, pôs na minha boca um cântico, um hino ao nosso Deus. Então ele vai, depois de ter esperado, ele vai dizer, olha, tudo isso o Senhor fez. Eu esperei por ele e ele se inclinou, ele ouviu, ele tirou-me, ele colocou os meus pés, ele firmou os meus passos e ele ainda colocou nos meus lábios um novo cântico. Tudo isso que o Senhor fez. Deus ouve a oração, Deus age na situação e Deus promove, colocando na vida de Davi, uma alegria interior. A gente, quando olha para as Escrituras, a gente vê várias pessoas passando por situações difíceis e clamando ao Senhor e recebendo do Senhor a resposta. Um dos que me vem à mente é o próprio Jonas,
que, por conta de uma atitude de pecado dele, ao fugir do chamado do Senhor, ele vai parar dentro do ventre de um grande peixe. E dentro do ventre desse grande peixe, ele não tem mais esperança nenhuma. Então, praticamente, ele faz uma oração meio assim de despedida, pedindo perdão ao Senhor, e ao mesmo tempo ele clama pela misericórdia do Senhor. E a gente vê pela história que o Senhor tira ele de lá, que o Senhor o coloca no rumo, na posição que ele realmente deveria ir. E Davi reconhece que toda esta ação de Deus na sua vida ajudaria para que muitas pessoas, ao verem isso, temessem e passassem a confiar no Senhor. O Senhor Deus age na vida de Davi, que escolheu esperar pelo Senhor, e esta ação do Senhor na vida dele, acabou sendo testemunho para que muitos que não temiam e não confiavam no Senhor, puderam então passar a temer e confiar no Senhor. O que a gente observa então logo neste começo do Salmo é que Davi está cantando, adorando ao Senhor pelas bênçãos que ele recebeu por ter esperado no Senhor. E é fato, aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, eles vão continuar firmes, o profeta fala sobre isso, e a ideia de Davi isto acaba também servindo de testemunho. Irmãos, a gente sabe que uma das dificuldades, ou muitas das dificuldades de Davi, ele entendia que era como resultado do pecado. Aqui, quando ele fala lá no versículo 2 sobre o poço de destruição, de um lamaçal, a gente não tem ideia exata do que seja. Muitos acreditam que era uma doença, uma enfermidade. E a gente viu no Salmo 38 e 39 que pode realmente até ser. Davi está dizendo, e lá na frente do Salmo ele vai dizer que os pecados o alcançaram, as consequências do pecado chegaram até ele. E pode ser sim que Davi estava doente, e o Senhor restaurou a sua saúde. Independente disso, mesmo sem saber se era ou não doença ou alguma outra situação, como o Salmo não deixa claro, o que a gente pode realmente entender diante de uma situação difícil, Davi espera pelo Senhor, confia plenamente no Senhor, e ele vê todas essas coisas acontecendo na vida dele, que serve também de testemunho para as pessoas poderem temer e confiar no Senhor. Agora, a gente sabe que uma das maiores dificuldades nossas é essa questão de esperar pelo Senhor. Esperar com paciência pelo Senhor, usando a tradução que a gente usa, isto é um desafio para a maioria de nós. E não nós só dessa época, mas do ser humano de uma forma geral. Quando o Senhor deu a promessa a Abraão e a sua esposa de que eles teriam um filho, o tempo começou a passar e eles se cansaram de esperar, então arranjaram um jeito de terem um filho, mas fora da vontade de Deus, fora do propósito original de Deus. Então, eles se cansaram. Eu, muitas vezes, me canso. Nós nos cansamos. Porém, o desafio nessa manhã é que a gente possa, baseado ou tendo o Senhor como a nossa força, o Espírito Santo dele agindo na nossa vida, lembrarmos da importância de esperarmos pelo Senhor quando estamos passando por sofrimento. Nós precisamos sim nos achegarmos cada vez mais ao Senhor e à sua palavra para que, quando passarmos por momentos de dificuldade, consigamos esperar pelo Senhor. Esperar o momento certo de agir. Se Ele disser faça, a gente faz. Se Ele não falar nada, a gente não faz nada. Simplesmente continuemos confiando nele. Este é o desafio para nós neste começo do Salmo. E Davi mostra que ele esperou e pôde desfrutar do Senhor, das bênçãos que o Senhor colocou na vida dele. E quando a gente olha para aquilo que o Senhor fez na vida dele, fica muito claro, seja o que for, mas dá a ideia que o Senhor retira ele desse lamaçal, desse poço de destruição. Então, possivelmente aquilo que estava acontecendo externamente, o Senhor
restaurou, o Senhor trouxe a cura, se era problema de saúde, o Senhor resolveu aquela questão externa, o Senhor o coloca de novo numa posição de conseguir caminhar com a sua vida, coloca lá os seus pés sobre uma rocha, firma os seus passos. Mas o versículo 3 fala que o Senhor colocou na boca dele um cântico novo. O Senhor coloca na boca dele. E a gente, pelas Escrituras, sabe que a boca fala aquilo que está no coração. Lá no Novo Testamento vai dizer que a nossa adoração, elas são como frutos dos lábios, né, que são dedicados ao Senhor. O que eu estou querendo enfatizar com isso? Que quando ele espera no Senhor, ele tem não somente as situações externas resolvidas, mas ele tem colocado no seu coração um desejo enorme de adorar ao Senhor. Ele tem lá, o seu coração é transformado, assim como os aspectos externos que ele está vivendo também são transformados. E é isto que as pessoas conseguem ver. Não só, vamos dizer que foi a doença, não só um doente sendo restaurado, mas alguém que antes tinha um coração, vamos assim dizer, tinha uma atitude, uma mentalidade, mas agora, após ter esperado no Senhor, a sua mentalidade muda, a sua maneira de se expressar a respeito do Senhor e para o Senhor muda. Ele agora tem nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, algo que se direciona agora para o Senhor. Por isso, meu irmão, é importante esperar pelo Senhor, para que não somente as situações externas sejam resolvidas, mas para que o meu coração seja transformado. Por isso, nós não podemos desprezar o sofrimento. Vivemos numa época em que o sofrimento ele é totalmente rejeitado, mas a gente olhando para a história e mesmo para as Escrituras, a gente sabe o valor que tem o sofrimento como instrumento de Deus para que Ele, Deus, trabalhe na nossa vida. E isso fica visível aqui em Davi. E ele tanto fala no versículo 3 que Deus colocou na boca dele este cântico de louvor, que a partir do 4 nós vamos ver exatamente Davi celebrando ao Senhor. Tudo isso dentro dessa primeira parte do Salmo, em que ele está cantando ao Senhor, está adorando ao Senhor. Primeiro, ele espera, ele confia, agora, como resultado daquilo que Deus fez, ele está celebrando ao Senhor. Veja aí versículos 4 e 5. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor Deus, ou Senhor Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Perceberam? Davi está dizendo, feliz é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Praticamente ele está dizendo assim, eu sou esse homem feliz que esperou pelo Senhor, eu sou esse homem feliz que depositou toda a sua confiança em ti. E eu não fui como os arrogantes, e nem como aqueles que seguem a mentira. A ideia da arrogância aqui tem a ver com a idolatria. E a ideia da mentira tem a ver com a mentalidade que alguns têm de que a capacidade humana é o suficiente para se lidar com as dificuldades da vida. E a arrogância é aquele orgulho que uma coisa está ligada à outra, mas que se torna o ídolo dessa pessoa. Primeiro, ela se acha, então ela confia em si mesma. E quem confia em si mesmo, idolatra a si mesmo, rejeitando o Senhor. Eu posso, eu sou capaz, eu dou jeito, nada acontece comigo, pode ficar tranquilo que eu resolvo. E esta é uma mentira, e ele está dizendo assim, olha, feliz é o homem que não se entrega a isso. Feliz é aquele que reconhece quem ele é diante do Senhor e confia plenamente no Senhor.
Então Davi diz, eu não sou dessa pessoa, por isso eu sou feliz. Eu confiei, esperei pelo Senhor e tive todos esses benefícios na minha vida e tudo o que aconteceu comigo serviu de testemunho para que aqueles que não temiam e não confiavam no Senhor, ao verem a situação, passaram então a temer e confiar nele. Versículo 5 ele fala, olha, o Senhor tem feito muita coisa. Eu gostaria de contar todas, mas são muitas. São muitas coisas. Davi, ele tinha esta consciência de que o Senhor faz grandes coisas o tempo todo. O Senhor está cuidando, está fazendo grandes coisas. Olha, eu gostaria de cantar todas essas coisas, eu gostaria de contar todas essas coisas, mas são muitas. Não vou dar conta. Irmãos, quando Davi celebra ao Senhor, automaticamente nós também somos chamados a celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor porque o Senhor faz muitas coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Senhor é aquele que em todo o tempo está cuidando de nós, inclusive em meio aos problemas. E aí Davi, o que Davi também disse é algo que eu devo fazer. Não ser como aqueles que agem com arrogância e cedem à mentira. Eu preciso lembrar que eu não posso confiar nas minhas capacidades, nem nos recursos humanos. Não posso idolatrar as minhas capacidades, nem idolatrar aos recursos humanos, deixando o Senhor de lado. Eu primeiro busco o Senhor, espero pelo Senhor, para ver então tudo aquilo que Ele faz. Crendo que o que Ele faz é melhor do que qualquer coisa que eu tenha no mundo. E é claro, Ele vai fazer e muitas vezes vai dizer para você, olha, use este recurso que eu deixei aqui no mundo. Olha, Deus vai esclarecer a tua mente para que você faça. Percebe que é Deus orientando você a fazer e não você indo direto aos recursos ou à sua capacidade para fazer. Davi diz que é feliz quem realmente coloca a sua confiança no Senhor. E aí, para nós, o desafio é de fato colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. Davi, ao ver a ação do Senhor, após ter esperado pelo Senhor, agora ele então celebra ao Senhor. Mas ele percebe que esta celebração é importante, ele fez isso, mas ele percebeu que ele deveria fazer mais. Versículos 6 até o 10. Tu não quisestes, ou não quiseste sacrifício, nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Também eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios, não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Davi aqui está dizendo o seguinte: eu esperei pelo Senhor, o Senhor me ouviu, fez grande obra na minha vida. Então, eu celebro ao Senhor, porém, mais do que isso, eu consagro a minha vida a Ti. A sequência dessa primeira parte é muito interessante. Ao receber o livramento do Senhor, ao ter respondido a sua oração, ao ver o Senhor agindo após ele esperar, Davi reconhece, olha, eu preciso celebrar a esse Deus e eu preciso consagrar minha vida ao Senhor. Mais do que oferecer sacrifícios, ofertas e holocaustos, eu devo entregar a minha vida ao Senhor. Não é que Deus não aceita sacrifício ou não aceitava sacrifícios, ofertas e holocaustos. Afinal de contas, Ele mandou fazer isso. Lá no livro de Levítico que nós temos estudado aos domingos à noite, a gente tem visto o estabelecimento dessas ofertas, como que elas deveriam funcionar, porque tudo isso apontava para Cristo. Então Davi não está dizendo assim, olha, não é para fazer isso ou é errado fazer isso.
O que Davi está dizendo é, o que o Senhor realmente quer não é apenas esta oferta feita de maneira mecânica. Ah, fiz, tá bom. Ele quer um coração obediente, que naquela época envolvia também fazer estas coisas, mas o que o Senhor quer realmente é uma consagração de vida e não só uma religiosidade externa. Quando ele fala aí, versículo 6, de sacrifício, ele vai lembrar lá de Levítico capítulo 3, que é aquele sacrifício de comunhão ou a oferta pacífica. Quando ele fala da oferta, logo em seguida, não quiseste sacrifício nem oferta, a oferta, ele está referindo-se a Levítico capítulo 2, que é aquela oferta que era apresentada como presente ao Senhor. E depois, quando ele fala de holocausto, ele está lembrando de Levítico capítulo 1, que é aquela oferta totalmente queimada, que a fumaça, né, o aroma suave subia até o Senhor. E quando ele usa essa ideia que o Senhor não quis, ele está talvez aí se lembrando de algo que ele já tinha ouvido. E ele já tinha ouvido isso, ou tinha sabido disso, porque um dia Samuel falou isso para Saul. Lá no texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel chega até o acampamento, e Samuel havia demorado um pouquinho para chegar na visão de Saul, do rei Saul, e aí então o rei Saul oferece o sacrifício. Só que isso, oferecer o sacrifício não era função de Saul, era função de Samuel. E aí então quando Samuel chega e vê o que ele fez, Samuel chama a atenção dele. E lá em 1 Samuel 15, 22, Samuel fala assim para Saul: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura do carneiro. O que Davi está dizendo aqui é: eu sei que o mais importante que o Senhor quer, aquilo que realmente o Senhor deseja, é a obediência, é a consagração da vida por completo ao Senhor. Tanto que tem uma expressão muito interessante aí no versículo 6, que a versão que eu usa: abriste-me os ouvidos. Algumas outras versões aparece como furaste-me as orelhas. Então há uma divergência aí sobre a expressão usada. Alguns entendem que esta expressão furaste-me as orelhas tem a ver com algo que acontecia com os escravos lá na antiguidade, aqui na época do pessoal lá de Israel, depois deles terem saído do Egito. Lá no Êxodo, capítulo 21, vai falar um pouquinho sobre isso. Quando um escravo que tinha direito à libertação, ele resolvia, por amor aos filhos e à esposa, ficar como escravo com o seu senhor. Ele poderia ir embora, mas ele escolhe ficar. Quando ele escolhia voluntariamente ficar, o que acontecia? O seu senhor o levava até diante dos juízes, encostava a orelha dele no batente da porta e pegava uma espécie de, acho que seria sovelha, e furava a orelha dele, indicando que ele voluntariamente quis ficar como escravo. E ele então ficaria como escravo o tempo todo, o resto da vida, servindo aquele senhor. Voluntariamente ele escolhia continuar como escravo. Porém, quando a gente lê Êxodo, a gente descobre que era furada uma orelha. Mas aqui estaria as versões que traduziram como furaste as orelhas, traz no plural. Então, uma das dificuldades seria essa, entendendo que então não seria uma referência a essa situação do escravo que voluntariamente quer ficar com o seu senhor, mas seria assim: abriste-me os ouvidos, no sentido de eu quero obedecer ao Senhor, à tua lei, aos seus mandamentos, porque no rolo do livro, né, ou no livro da lei está escrito a meu respeito. Porém, seja uma coisa ou outra, o escravo que se voluntariamente quer ficar com seu senhor, ele também quer ficar ali para servi-lo. E o que a gente vê aqui neste salmo é Davi dizendo para o Senhor: eu quero obedecer a ti, cumprir os teus mandamentos, fazer a tua vontade.
e a tua vontade vai incluir que eu vou contar para todo mundo a respeito do Senhor. E o que Davi tensionou fazer, a gente sabe que somente Cristo cumpriu plenamente. Como que a gente sabe disso? Vai lá na sua Bíblia para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os versos de 5 até o 7. Tendo na mente o que a gente leu aí de 6 até 10 de Salmo 40. O que a gente encontra aqui, o escritor aos Hebreus repetindo parte daquilo que está lá no Salmo 40. Veja aí Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. O texto diz, versículo 5 de Hebreus 10: Por isso, entrando no mundo, ele diz: Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Estou aqui no livro, ou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Observaram que o autor aos Hebreus usa o mesmo texto do Salmo 40 para dizer que aquilo que Davi disse que Davi faria, ele fez em parte, mas quem está cumprindo completamente é Cristo, porque o autor aos Hebreus mostra que praticamente em todo o seu livro ele vai mostrar a superioridade de Cristo e vai mostrar que Cristo, ele realmente é essa consagração, esse sacrifício perfeito. E aí então ele usa o mesmo texto que Davi usou para dizer: Deus, eu estou tão feliz com aquilo que o Senhor fez, que eu estou consagrando a minha vida. E ele está dizendo agora, o autor aos Hebreus, que Cristo é aquele que de fato consagra por completo a sua vida. Com uma pequena diferença, enquanto a gente lê lá no Salmo que abriste os meus ouvidos ou furaste as minhas orelhas, aqui nós vemos preparaste um corpo. Por que essa diferença? Talvez você tenha notado. A diferença é porque o autor aos Hebreus, ele escreve para um grupo de pessoas que não mais falavam e nem liam hebraico. Então, essas pessoas, elas agora, na época que o autor aos Hebreus escreve, elas liam e falavam o grego. Portanto, ele usa uma versão do Antigo Testamento que era escrita em grego, que é conhecida como a Septuaginta. E na Septuaginta, os autores da Septuaginta, falando a respeito de Cristo, ou entendendo que esse salmo fazia referência a Cristo, mostra então mais o aspecto da obediência, quer dizer, no livro da lei está escrito a meu respeito, eis-me aqui, ó Deus, então a obediência, e ao mesmo tempo fala da ideia da encarnação, um corpo me preparaste. E tudo isso tem tudo a ver, porque abriste os meus ouvidos da ideia da obediência. Mas quando a gente está no Novo Testamento, a gente vai se lembrar que Cristo veio, de fato, ele se tornou homem como a gente, quer dizer, então ele recebe um corpo para cumprir a vontade de Deus. Então por isso que tem essa diferença nos textos. Mas é Cristo quem cumpre plenamente aquilo que Davi disse que ele faria. E por que Davi consagra a sua vida ao Senhor? Porque ele esperou pelo Senhor, o Senhor se inclinou, o Senhor o ouviu, o Senhor tirou ele do poço de lama, o Senhor firmou os passos, o Senhor colocou nos seus lábios um cântico, um hino ao nosso Deus, e aí então ele celebra ao Senhor, mas ele percebe, só celebrar, só cantar é pouco, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, e ele consagra, e aí então, esta consagração envolve proclamação, veja aí versículos 8, ele fala que o desejo dele é fazer a vontade de Deus. A lei do Senhor, a palavra está no coração dele, mas ele não vai guardá-la para si. E os versículos 9 e 10 é um ótimo versículo para a gente pensar a respeito de missões. Ele vai dizer, tenho proclamado boas novas de justiça, aonde? Na grande assembleia, no meio do povo. Olha, eu não fechei os meus lábios, eu não ocultei tua justiça dentro do meu coração.
Olha, eu proclamei a fidelidade e a tua salvação, eu não escondi. E ele vai fazendo esse jogo. Eu fiz e eu não fiz. Ele proclamou, ele não guardou. E aí então ele mostra, ele fala assim, olha, a consagração da minha vida não é ficar dentro de um mosteiro, usando uma linguagem que a gente entende, ficar dentro de um mosteiro enclausurado. Ficar lá só cantando ao Senhor. Não, a minha consagração é sair e proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E o Evangelho é uma linguagem já do Novo Testamento, mas aqui aparece a ideia das boas novas, a justiça de Deus. E aí para nós seria, eu não vou ficar calado sobre o que eu sei de Cristo, olhando para aquilo que Ele fez por mim, primeiramente lá na cruz, e tudo que Ele tem feito nos vários momentos difíceis pelos quais eu passo, eu vou contar para todo mundo exatamente tudo aquilo que Ele tem feito. Eu não vou calar, não vou fechar minha boca. Eu vou contar para as pessoas aquilo que Cristo tem feito. E é Cristo, de fato, que cumpre, de novo, essa ideia de que Davi fala de que Ele vai falar. Cristo também traz isso consigo. Quando você olha Lucas capítulo 4, abre a sua Bíblia lá, Lucas 4, a partir do verso 16, nós vamos ver o Senhor Jesus mostrando que Ele também era alguém que iria proclamar a mensagem de salvação, que trazia libertação. E Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus no momento em que Ele está na sinagoga. Ele levanta, é chamado para fazer uma leitura, Ele faz a leitura e ao assentar-se, todos ficam olhando para Ele, Ele diz, hoje se cumpriu esta escritura. Ele está falando a respeito dele. Mas veja aí o que ele fala a partir do versículo 16 de Lucas capítulo 4. Chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus chegou em Nazaré, onde ele foi criado, entrou na sinagoga no dia do sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro ou o rolo do profeta Isaías. Ele abriu e achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então, ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. O que Davi disse que faria, proclamando as boas novas, Jesus também diz que veio exatamente para isso. O que ele cita de Isaías, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, ele diz, isso está se cumprindo hoje, que está se cumprindo por meio de mim. Eu sou essa pessoa que vou apresentar as boas novas, vou anunciar as boas novas. E aí todos, logicamente, ficaram um pouco bravos com ele. Você depois pode continuar a leitura. Mas o que Davi disse que faria, Jesus realmente faz. Mas o que é muito interessante neste começo do Salmo 40 é realmente observar que Davi, ele esperou pelo Senhor, o Senhor agiu. Ao ver a ação do Senhor, Davi celebra o Senhor e consagra a sua vida ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, ao observar o que Deus tem feito na tua vida, qual tem sido a tua resposta? Você tem celebrado ao Senhor? Você tem consagrado sua vida a Ele? Talvez você acha que já é o suficiente cumprir rituais religiosos, frequentar os cultos, fazer isso, aquilo, se envolver neste ou naquele ministério, mas às vezes tem passado despercebido de cada um de nós que faz parte
da nossa demonstração de gratidão ao Senhor, esta dedicação total da nossa vida para o cumprimento da missão para a qual Ele nos salvou. Ele nos salvou para que cumpramos esta missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A gente já viu que após a ressurreição do Senhor Jesus, Ele se encontra com os discípulos, o que Ele fala para os discípulos? Vão e preguem o Evangelho. Uma vez que nós fomos também tirados das trevas e colocados no reino da sua luz, nós somos chamados a ir pregar o Evangelho. Para a proclamação do Evangelho, nós fomos chamados para isso. E é importante que cada um de nós entenda isso. Eu não posso fechar os meus lábios, eu tenho que contar para as pessoas a respeito de Jesus. E o Salmo 40 mostra Davi nesta condição. Deus foi muito bom para comigo, eu esperei nele, ele foi muito bom e eu agora celebro a ele. Mas só isso é pouco. Eu vou fazer mais. Vou consagrar a minha vida. E consagrar a minha vida e estar em obediência à lei do Senhor é ir e anunciar as boas novas, a justiça de Deus. E como diz o texto que Jesus leu lá na sinagoga, anunciar o ano aceitável do Senhor. Proclamar as boas novas. Então, que nesta primeira parte a gente já fique com essa lição na cabeça. Se você se acha agradecido, mas não tem pregado o Evangelho, então você não é agradecido ao Senhor. Você não está, digamos assim, cumprindo por completo ou demonstrando por completo a sua gratidão a Deus. Conte para as pessoas quem é o Senhor. Conte o que Ele fez na tua vida, não só no aspecto externo. Conte para as pessoas como que a tua vida mudou, o seu interior, a sua cabeça mudou. Você era alguém sem esperança, hoje você tem esperança. Você era alguém sem alegria, hoje você tem alegria. Você não tinha paz, hoje você tem paz. Antes você não tinha certeza com relação ao pós-morte, hoje você tem a certeza do pós-morte. Antes você não sentia a presença atuante de Cristo na tua vida, hoje você sente. Conte para as pessoas que hoje elas podem também experimentar tudo isso ao reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas, e então elas serão salvas. Conte para as pessoas quando, onde? Em todo lugar. Já aconselhamos os irmãos a andarem com folhetos no bolso, para que você, estando no ônibus, estando numa fila de banco ou de qualquer outro local, ou simplesmente andando pela rua, ofereça o folheto para alguém e diga: olha, esta é a palavra de Deus, eu gostaria que você reservasse um tempinho para ler. Não jogue fora, leia. Lá no teu trabalho, no intervalo, tendo momentos que você pode conversar com alguém que de repente está em crise, ou mesmo que não esteja em crise, ela está muito feliz, mas você pode dizer para ela: olha, eu estou vendo que você está feliz demais hoje. E olha, eu posso dizer para você que existe uma felicidade ainda maior. E aí você apresenta Jesus. Ou você tem alguém lá no teu trabalho que está em crise, e você pode dizer para ela: olha, você de repente vai até continuar nessa mesma situação, ou ela pode até piorar, mas tem alguém que quer estar junto com você neste período de vida que você está passando, e essa pessoa é Jesus. Então você e eu precisamos demonstrar toda a nossa gratidão, e a gente pode dizer: Deus tem feito muito por nós. E qual é a nossa resposta? A minha resposta, a sua resposta precisa ser uma resposta como a de Davi, de celebração ao Senhor e de consagração a Ele. Mas a vida continua. E lá no Salmo 40, a partir do versículo 11, nós vamos ver que a vida continua. E aí então, Davi, que experimentou grandes coisas do Senhor, e com certeza continua experimentando, mas os problemas não ficaram lá atrás. Os problemas, eles aparecem na vida, surgem na vida, e Davi então volta a pedir ao Senhor que cuide dele e elimine os seus inimigos. Ele clama ao Senhor. Versículo 11 do Salmo 40. Senhor, não retires de mim tua compaixão, teu amor e tua fidelidade, guardem-me sempre, pois males sem conta me têm cercado. Percebe agora? O verbo já está no presente. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver.
são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Observe que, como falamos, Davi teve um grande livramento, mas no presente os problemas continuam. Porém, percebe que no presente os problemas continuam, mas no presente ele também continua tendo a presença do Senhor. Por isso ele clama ao Senhor, pedindo a ajuda do Senhor, pedindo que o amor e a fidelidade do Senhor sejam sempre presentes, o amor fiel de Deus, aquele amor que é sempre presente, a fidelidade dele, e ele vai de novo lembrar da ideia dos pecados que o tem alcançado, a ideia das consequências do pecado, todo aquele sentimento negativo de culpa, de frustração que o pecado traz. Davi falou, eles são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E Davi então está reconhecendo que o coração dele está desanimado. Por isso, Senhor, agrada-te em livrar-me, Senhor, apressa-te em me ajudar. E aí ele vai dizer sobre aqueles que têm aí perturbado a ele, os inimigos que se aproveitam dessa situação, tentando destruí-lo, zombando dele, e naquela mentalidade retributiva, Davi fala o quê? Senhor, vai lá e acaba com eles. Mais ou menos assim, Senhor, Davi dizendo, né, Senhor, eu aceito a tua repreensão, mas desse pessoal não. Então vai lá e acaba com eles, mas ao mesmo tempo tenha misericórdia de mim e se apressa em me ajudar. A mesma coisa a gente tem que ter na nossa mente. Temos momentos no passado em que podemos olhar e falar, o Senhor realmente agiu, mas a vida continua. Se eu tive problemas no passado, o Senhor me ajudou, eu fui restaurado. O presente, eu tenho problemas e eu posso contar com quem no presente? Com o Senhor. E é a Ele a quem eu busco, é com Ele que eu falo, eu vou até Ele e peço a ajuda dEle. E é isto que cada um de nós devemos fazer. Não devemos deixar para clamar ao Senhor ou ter esse relacionamento com Ele por meio da oração somente quando a coisa aperta, somente quando a água chega no pescoço. Não! Nós temos que estar em comunhão com o Senhor sempre. A vida está, digamos assim, estável. Busque ao Senhor intensamente. A vida deu uma balançada. Busque ao Senhor intensamente. A vida está num momento crítico, com bastante problemas. Busque ao Senhor intensamente. A base para todos os momentos da nossa vida, sejam aqueles mais estáveis ou aqueles instáveis, a base é busque ao Senhor intensamente. Não seja aquele cristão que só corre atrás do prejuízo, mas seja aquele cristão que está sempre em comunhão com o Senhor, numa relação de intimidade com Ele, experimentando a Ele sempre, para que quando você passa, você simplesmente percebe a ação do Senhor. E Davi termina então o salmo, esse momento de clamor, talvez trazendo de volta aquilo que ele disse lá no versículo 4, sobre a felicidade do homem que confia no Senhor. Versículo 16 ele diz, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Então Davi está dizendo assim, olha, que se alegrem no Senhor, que celebrem a ti todos aqueles que te buscam, que haja uma alegria contagiante neles e que aqueles que te amam digam que amam a tua salvação. A ideia é que valorizam a salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Aqueles que amam ao Senhor, e veja, seja engrandecido, aqueles que amam ao Senhor falarão disso, terão este sentimento, proclamarão que o Senhor deve ser engrandecido em todos os momentos. Momentos de estabilidade,
momentos de instabilidade, o Senhor é o mesmo sempre. A minha relação com Ele é a mesma sempre, de busca intensa. Por isso eu posso dizer o quê? Senhor, seja engrandecido. Momentos de instabilidade, Senhor, Tu és engrandecido, louvado seja o Teu nome. Momentos de instabilidade em que as lágrimas brotam naturalmente no rosto, em que o coração está apertado, em que o corpo dói. Senhor, seja engrandecido, seja louvado o Teu nome. O Senhor é Deus dos deuses, acima de todos. Ninguém se compara a Ti. Esta é a visão de Davi. É feliz aquele que confia no Senhor, independente da situação que passa, independente daquilo que está vivendo, ainda que, lembra lá do final de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e aí ele vai continuando falando de toda daquela situação ou daquela realidade em que ele vivia, que era uma realidade agrícola. Nada está dando certo lá no campo, não está dando nada certo, ainda assim eu vou celebrar o Senhor, vou adorar ao Deus da minha salvação. Situações externas não precisam necessariamente mudar para que você esteja internamente em paz. Não precisa. O que precisa é você ter a paz com o Senhor para lidar com todas as situações que vão acontecer. Isso não quer dizer que você não vai chorar. Isso não quer dizer que você não terá dores. Isso não quer dizer que você vai parecer um ETzinho neste mundo que não é atingido por nada. Sim, você é atingido, você vai chorar, mas o teu coração vai estar em paz. No teu coração terá esperança. No teu coração terá um sentimento que às vezes nem você vai conseguir explicar. Mas é aquilo que te sustenta. E que mesmo com todos os problemas, você tem paz, você tem alegria, você tem um sentimento que excede todo o entendimento humano. E é por isso que Davi, ele faz uma coisa muito importante no versículo 17. Ele diz: na verdade, sou pobre e necessitado. Agora, quem escreveu isso aqui é alguém que a gente sabe que, antes de se tornar rei, era uma pessoa de uma família humilde, mas tinha lá o seu gado, tinha lá o seu sustento, mas depois ele se torna rei. Como que um rei é pobre e necessitado? O que Davi está pensando aqui? O que Davi está pensando não é necessariamente uma pobreza de escassez de coisas, né? Ele está pensando de algo que vai além disso. Talvez um pouquinho que ele está pensando aqui tem a ver com a condição de todo ser humano em relação a Deus, porque ele faz, parece que essa comparação. Ele começa dizendo, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E aí ele vem com o contraste. Tu és meu auxílio e meu libertador. Então, enquanto eu sou pobre e necessitado, tu és o meu auxílio. Quer dizer, se tu és o meu auxílio, o Senhor está acima de mim, que sou pobre e necessitado. Se eu sou pobre e necessitado, quem é que cuida de mim? É o Senhor que cuida de mim. E o contraste é, eu reconheço que eu estou aqui e o Senhor está aqui, muito acima de mim. Eu sou essa pessoa aqui, mas o Senhor é esse aqui. Por isso, é feliz, é alguém que está alegre, quem confia no Senhor, reconhecendo a sua condição em relação ao Senhor. Eu sou pobre e necessitado. E aqui Davi, de novo, não está falando de uma pobreza de falta de coisa, né? Até porque alguém já disse que pobre não é aquele que tem pouco, mas pobre é aquele que constantemente deseja mais. Davi não está pensando nessa pobreza, ele está pensando naquela pobreza de todo ser humano. O homem separado de Deus, ele é pobre. Olhando lá para Mateus, no Sermão do Monte, pobre de espírito. Pessoas separadas de Deus. Mas Davi, ao reconhecer isso, ele fala, eu sou pobre, eu realmente tenho essa necessidade. Por isso, ele falou lá atrás, nesse salmo, que ele não cedia à arrogância e nem à mentira, porque ele reconhecia quem ele é. E ao reconhecer quem ele é, confia plenamente no Senhor. E ao confiar plenamente no Senhor, ele termina a última frase no salmo, ó meu Deus, não te demores. Percebe? O salmo começou contando que ele um dia esperou no Senhor,
E o Salmo termina dizendo que ele está esperando no Senhor. Assim é a nossa vida. A gente teve momentos em que esperamos no Senhor e oramos para que realmente tenhamos esperado no Senhor, vimos a ação dele. E no presente, continuamos esperando pelo Senhor, porque o presente também traz as suas dificuldades, os seus desafios. Todos nós precisamos fazer como Davi, continuar esperando no Senhor, confiando plenamente nele. E como dissemos, nossa grande dificuldade é esperar. A gente quer paz, a gente quer alegria, a gente quer ter uma vida prazerosa, e é por isso que boa parte das pessoas no mundo tem escolhido os seus caminhos. Esse vai me dar felicidade, então ele segue aquele caminho. Lá na frente ele descobre que não deu certo, ele escolhe outro caminho e vai passando a vida escolhendo e escolhendo caminhos. Há pessoas que vão atrás de vários tipos de relacionamento. Esse vai me dar felicidade, aí descobre que não deu. Outros vão atrás de algum tipo de bebida, vão atrás de algum tipo de situação que pode trazer alguma alegria e vão lá. Outros, eu vou enfiar minha vida, minha cabeça nos estudos e isso vai resolver a minha situação. Outros, eu preciso ter consolidar o meu relacionamento, eu preciso casar, depois de casado eu preciso ter filhos, eu vou ser feliz quando realmente subir o meu salário. E a gente vai fazendo essas escolhas, inclusive alguns vão até para a religião. Eu vou para a religião, para a igreja tal, porque assim eu vou me encontrar. Enquanto a gente não reconhecer quem nós somos diante de Deus, e não reconhecemos que tudo que há aqui no mundo é a arrogância dos homens e a capacidade que não resolve nada, a capacidade humana que não resolve nada, enquanto a gente não reconhecer isso, nós não vamos nos entregar ao Senhor por completo. Por isso que é importante que eu e você reconheçamos quem nós somos, como diz o final do Salmo, e reconhecer quem Deus é. Reconhecendo quem Deus é, eu vou de fato confiar nele, porque eu sei que eu sou incapaz. Por isso, nessa manhã, ao vermos que Davi esperou no Senhor e experimentou coisas maravilhosas, e por isso então ele celebra, ele dedica a sua vida, e reconhecendo também que o presente dele naquela época também era difícil, então por isso ele continua esperando no Senhor, nós te convidamos a reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida para que você seja salvo, e aí então você, de fato, possa esperar em algo que não vai te frustrar. Jesus não frustra ninguém. Jesus salva, te dá paz, alegria, uma paz que excede todo entendimento humano. Ele garante a sua eternidade com Ele lá no céu. A palavra dele fala conosco a cada dia, nos dando direção para este mundo, para vivermos neste mundo. Mas é necessário que você tome essa decisão. Assim como aqueles que já tomaram essa decisão, precisam realmente se dedicar ao Senhor para experimentá-lo, para conhecê-lo e para proclamá-lo às outras pessoas. A vida espiritual, a vida do cristão, ela envolve esse relacionamento com Deus, mas envolve também o compartilhar desse Deus com outras pessoas. Digamos que ficar ali fechadinho no mundinho com o Senhor, eu já sou salvo, está tudo jóia, fica incompleto. A nossa alegria é quando nós temos a Jesus e compartilhamos Jesus. Que o Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, convença a cada um de nós a termos a atitude semelhante a que Davi teve. Que ao experimentar o livramento do Senhor, por ter esperado nele, ele experimenta o livramento do Senhor, todo o cuidado do Senhor, ele celebra ao Senhor, ele consagra a sua vida. E o consagrar envolveu a obediência às leis, e dentro dessas leis tinha a ideia de vai lá e proclama o Evangelho, e ele foi contar para todo mundo sobre a justiça de Deus. Que eu e você possamos entender isso, ao mesmo tempo que no presente, quando passamos por situações difíceis, possamos também lembrar que não somos nada, que precisamos depender totalmente do Senhor. Nossa oração e desejo é que você possa, de fato,
entregar a sua vida ao Senhor Jesus, permitir que Ele comande a sua vida para que então você seja salvo. Reconheça-o como Senhor de sua vida. Que Deus abençoe a tua vida e você é convidado para estar conosco em nossa próxima transmissão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por este texto que a gente pôde estudar e obrigado porque temos a salvação em Cristo Jesus e a oportunidade de compartilhar com outras pessoas a respeito do Senhor Jesus, que é aquele que salva, que é aquele que dá paz, alegria, esperança e dá a nós o privilégio de também compartilharmos com outras pessoas a respeito da tua salvação. Assim oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor.